Boa tarde, turma. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Mandem alguma coisa aí se vocês estiverem conseguindo me ouvir. Estou ouvindo, professor. Ok. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos continuar a prova da aula passada, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver qual questão nós paramos, né? Na verdade, está a parte 1 aqui, mas já é, na verdade, a parte 2, né? Nós fizemos a parte 1, talvez nós terminemos essa prova hoje, né? Vamos tentar seguir aquele mesmo ritmo, bem acelerado. Vamos ver se dá certo. Tá, deixa eu esperar apresentar aqui. Bom, vamos lá. Acho que deu um problema aqui. Aí. Essa aqui nós fizemos. Essa nós fizemos. Ah, ok. Agora é essa aqui. Essa eu tenho certeza que nós não fizemos, tá, turma? Então, mesma coisa, tá? Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, mas sem prorrogação, tá? São exatos 5 minutos, senão não dá para seguir o ritmo, tá? Não dá para fazer todas as provas. Então, eu vou deixar vocês com essa aqui, certo? 5 minutinhos e a gente já resolve, tá? O que vocês podem precisar para resolver esse exercício é a fórmula da área do círculo, tá? πr ao quadrado, tá? A fórmula da área do círculo, πr ao quadrado. Vou escrever para vocês. Vou colocar minha caneta aqui. Aí. A área do círculo, vou colocar aqui uma π vezes r ao quadrado, esse r. Π é π, né? A gente conhece, é um númerozinho. 3,14, mas a gente mantém o π, ó, as respostas estão com esse π. Então, a gente mantém ele aí. E o R é o raio, certo? R é raio da circunferência. Vamos lá, 5 minutinhos. Deixar vocês tentarem resolver essa aí. Vamos lá, turma, vamos resolver, já deu tempo, tá? Então, olha só, o exercício diz o seguinte: em comemoração ao mês do estudante, com o objetivo de integrar os alunos dos diferentes níveis de ensino do IFMG Campus Sabará, foi realizada em agosto de 2015 a Gincana Estudantil, uma atividade divertida e cultural. O slogan do evento foi baseado na figura a seguir, em que duas circunferências são tangentes internas. Bom, tá aqui a figura, né? Beleza. E essas informações são para deixar vocês meio desconfiados, né? Ah, o que quer dizer que essas circunferências são tangentes internas? Será que isso muda alguma coisa na resolução do exercício? Não, tá? Só quer dizer que elas estão uma encostada na outra, né? Tangentes estão uma encostada na outra e internas porque é uma dentro da outra. Podia ter, por exemplo, uma lá e outra aqui fora, assim. Aí seriam tangentes externas, né? Porque estão uma encostando na outra, mas elas estão externas, uma fora da outra. Então, tangentes internas estão se tocando e uma dentro da outra. Considere apenas as duas circunferências da figura. O que isso significa? Para a gente excluir esses triângulos todos aqui. Não preciso saber deles. Exclui eles. Eu quero saber só das circunferências. Tal que os raios medem 4 centímetros e 30 centímetros. Bom, com certeza, a menor tem um raio de 4 centímetros, eu já desenhei ali para vocês, enquanto vocês faziam, e a maior tem 30 centímetros de raio. Determine a área sombreada da figura. Bom, vamos lá então. Vocês concordam comigo que a área, eu já coloquei aqui a fórmula para vocês, né, para ajudar, que é a única fórmula que usa, na verdade, para fazer esse exercício. Professor, qual que é o valor de π nesse cálculo? O valor de π? Isso. Então, o π, o valor dele é 3,14, mas só que não precisa converter o valor dele, porque as respostas, ó, estão com esse π aí. Olha só. Tá. Todas elas estão carregando o π, sem usar o valor dele. Por
Porque geralmente quando usa, o problema até traz, né? Adote π como 3, né? Alguns exercícios falam para usar só 3, arredondar para 3. Mas nesse caso ele não falou para arredondar, não falou qual valor usar. Então carrega o π, não abre ele não, deixa ele como π mesmo. Então olha só, vocês concordam comigo que se eu calcular a área dessa circunferência grande, a cinza, e subtrair a pequena, essa branca, eu vou ter justamente a área que ele quer? Que ele quer a área cinza, a área sombreada. Sim. Ela é o quê? A área cinza menos a área branca, certo? Porque se calcular a área vai ser tudo, inclusive essa aqui. E aí eu tiro ela, tiro a pequenininha. Então vamos lá. Tem vários exercícios. Geralmente as provas têm muitos exercícios nesse sentido, né? De ter uma área dentro da outra e a gente ter que calcular só uma delas. Vamos lá. Então, vamos calcular separado. Primeiro a área da grande, depois a área da pequena e subtrair uma da outra. A fórmula está aqui, ó. πr ao quadrado. Então, a área da grande, aí vou colocar um Gzinho, ela vai ser π raio ao quadrado. O raio aqui é 30, ó, que ela falou. Então, π vezes 30 ao quadrado. Bom, 30 ao quadrado é 900, tá? Ah, da onde que eu tirei isso? É só multiplicar, ó, 30 vezes 30. Vai ficar 0, 0, mais 0, 9. Então, ó, dá 900. Só um rascunhozinho. Então, aqui é 900. Bom, então, a área grande, ela é 900 π. Tá? Só invertir de lado, porque o π sempre fica depois. Bom, vou apagar aquela continha ali que a gente fez. Calculei a área grande, né? Tranquilo. Se ele tivesse pedido para adotar um valor para o π, seria um pouquinho mais difícil, né? Mas como ele não falou, a gente deixa assim mesmo. Agora, a área pequena, né? Vou colocar um P. Mesma fórmula, né? Uma circunferência, π vezes o raio ao quadrado. O raio na pequena é 4. Então, 4 ao quadrado. Bom, 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4, 16. Então, a área pequena é 16π. Então, para descobrir o que a gente vai fazer, então? A área grande menos a área pequena. Isso vai ser o quê? Bom, a área grande a gente achou 900π. Menos a área pequena que a gente achou 16π. Bom, 900 menos 16. Vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. 900 menos 16. Não dá, vou emprestar. 8, aqui vai valer 9 e aqui 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 1, 8 e 8. Então, isso tudo aí vai ser 884, né? 884 e o nosso π. Vou pagar aquela continha ali de baixo. Continha rascunho. Bom, então saiu fácil aí a alternativa C, né? Aqui, 884π. Calculei a área da grande, calculei a área da pequena, subtraí uma da outra para achar somente a região cinza, a região sombreada. O que eu usei? A única coisa que eu precisava saber aqui, a fórmula da área da circunferência. π vezes o raio ao quadrado, π raio ao quadrado, né? πr ao quadrado. Beleza? Vamos para a próxima, então. Tá aqui a resolução, tá? Resumida para vocês, né? πr ao quadrado, que a gente encontrou, 900π. Depois, π vezes 4. Outra alternativa, os alunos não copiaram a conta. Vou voltar aqui, então. Esperar um minutinho. Vamos lá, pode copiar. Me avisem aí quando vocês terminarem, tá?
Pode continuar, professor. Ok, vamos lá então, tá? Aqui na sequência eu coloquei a resolução para vocês, né? Inclusive eu já mandei esse material lá, né? Semana passada, que a gente iniciou, tá lá, tá com as resoluções e todos os exercícios. E aí, conclusão aqui, né? O 900π menos o 16π, 884π. Então, é uma resolução sempre resumida, tá? A conta mesmo, aquele monte de conta, tá tudo aqui o passo a passo. Aqui é a resolução resumida, só com os resultados, tá? Então, quem já copiou a conta aqui, claro, não precisa da resolução resumida. Esse aqui a gente já fez. Vamos para o próximo, tá? Esse aqui é sobre razão, tá? Razão e proporção. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Aparentemente, a gente não precisa saber de nenhuma formulinha específica, tá? Se precisar, eu já vou colocar aqui para vocês. Mas esse aqui, não, aparentemente, nenhuma fórmula, tá? Vou dar 5 minutos para vocês e a gente já resolve. Vamos lá. Tentem fazer, tá? Não desistam aí. Usem qualquer artifício que vocês encontrarem. Vamos lá, turma. Deu tempo. Essa aqui eu vou resolver com vocês direto olhando a resolução aqui do slide, tá? Porque é uma resolução muito escrita, tá? Tem que escrever bastante. E como a minha caligrafia aqui nesse escrito computacional não é muito boa, eu vou usar o que já está pronto aqui, tá? Então, olha só, é o seguinte. Vou ler a primeira questão. Em uma turma, a razão entre o número de meninas e meninos nessa ordem é igual a 3 meios. Em outra turma, essa razão é 7 terços. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a razão entre meninos e meninas, ele disse nessa ordem, quer dizer meninas em cima, vou colocar aqui MA, sobre meninos aqui embaixo, é igual a 3 meios. Isso na turma 1, tá? Vou colocar aqui, ó, T1. Beleza. Em outra turma, que eu vou chamar de T2, turma 2, essa razão é 7 terços, então é a mesma coisa. Meninas, meninos, né? Assim que se calcula a razão, é uma fração, é igual a 7 terços. Isso na T2, na turma 2. Sabe-se que as duas turmas têm 40 alunos cada, ou seja, ambas têm 40 alunos, né? Quando juntaram as duas turmas para participar de uma palestra, os professores perceberam que a razão entre o número de meninas e meninos nessa ordem passou a ser D. Bom, então a gente já extraiu algumas informações, né? Só escreveu, na verdade, as informações que o texto deu. Razão de meninas com meninos é 3 meios na turma 1, e razão de meninas com meninos na turma 2 é 7 terços, e que tem 40 alunos em cada turma. Então, veja só, a gente tem que propor alguns valores, certo? Que possam respeitar essas proporções e que tenham ainda assim 40 alunos, certo? Então, nessa primeira turma aí, eu falo para vocês que tem 24 meninas e 16 meninos. Vou anotar isso. Por que que eu digo isso, né? Vamos ver. Então, aqui na T1, tem 24 meninas por 16 meninos. Bom, como que eu sei isso? Eu peguei essa razão aqui, 3 meios, que é a razão dessa T1, e eu multipliquei. Só isso. Por quanto que eu multipliquei? Por 8. E como que eu escolhi esse 8? Bom, eu pensei que poderia ser. Por quê? Multiplicando por 8, vai dar aqui, ó, 3 vezes 8, 24, o número que está aqui em cima, e 2 vezes 8, 16, o número que está aqui embaixo, né? Respectivamente, meninas e meninos. E tá, por que 24 meninas, 16 meninos? Porque se a gente somar isso, né? Somando 24 meninas mais 16 meninos, a gente tem 40 alunos. 40 alunos, ou exatamente como ele tinha falado para a gente. 40 alunos. E eu respeitei a proporção de 2 terços, certo? Então, isso está certo, né? E o que eu preciso fazer com a próxima? A mesma coisa. Multiplicar aquela proporção 7 terços por um valor, né? De forma que a soma dos dois seja 40, certo? Então, como que vai ficar aqui? Eu falo para vocês que vai ficar 28 sobre 12, né? 28 sobre 12. 28 meninas, 12
meninos. Por quanto que eu multipliquei? Por 4, né? Essa proporção aqui, ó, eu multipliquei em cima e embaixo por 4. Tá, e aí deu 28, aqui é um 2, tá, turma? 28, vou apagar e fazer certinho, sobre 12. Então, como eu multipliquei a proporção, eu estou respeitando ela, porque eu não a modifiquei, eu só multipliquei por um valor. E se a gente somar, né, 28 meninas mais 12 meninos, bom, dá 40 alunos. Então, eu continuo respeitando todas as informações do texto. Tá? 40 alunos também, que ele falou que tinha em ambas as turmas. Bom, é isso que ele me perguntou? Não, não é isso. Ele falou, quando juntaram as duas turmas para participar de uma palestra, os professores perceberam que a razão entre o número de meninas e meninos nessa ordem passou a ser de quanto? Então, quer dizer, juntou as duas turmas. Então, como que eu vou calcular a proporção das turmas juntos? Bom, isso é fácil, né? Eu vou somar a proporção de meninas, somar a proporção de meninos. Então, como que vai ficar? Né? Aqui embaixo, vou passar aqui a reta da minha fração, né? Ficou uma reta não tão reta, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Bom, vai ficar em cima ali, meninas na turma 1, nós temos 24. Deixa eu colocar aqui um marca-texto. Colocar aqui na cor vermelha. Então, olha só. Ah, vai sumir a letra. Deixa amarelo mesmo. Então, aqui nós temos 24 meninas na turma 1 e na turma 2 nós temos 28. Então, o que que eu faço? Eu vou ter que somar, certo? Em cima, porque a proporção está sempre meninas, meninos, em cima e embaixo. Então, tem que respeitar essas ordens todas, né? Então, em cima aqui, 24 meninas da turma 1, mais 28 meninas da turma 2. Embaixo a mesma coisa, só que de baixo ali a gente considera os meninos. Né? Na turma 1 nós temos 16 meninos. Deixa eu apagar ali. Esqueci de colocar o marca-texto. Então, nós temos 16 meninos da turma 1, 12 meninos da turma 2. Então, é exatamente isso que eu vou somar. Vamos lá. 16 meninos da turma 1 mais 12 meninos da turma 2. Bom, 24 mais 28. Vou fazer um rascunho aqui, ó. 24 mais 28. Bom, 8 com 8, 16. Aqui é um 4, na verdade. É um 4. 24 mais 28. 8 com 4, 12, vai 1. E aqui, 50. Então, 52 sobre. Bom, mesma coisa ali. 16 mais 12. 6 mais 2, 8. 1 mais 1, 2. Então, 52 sobre 28. Putz, aí como é que a gente faz agora, né? Não tem essa opção. O que será que eu tenho que fazer? Bom, tem que simplificar, né? Deu 52 sobre 28. Eu tenho que multiplicar, dividir, na verdade, por um valor. Eu não sei de cara qual que é esse valor, então vou dividir por 2, porque são dois números pares. Simplificando aí por 2 em cima e embaixo. 52 dividido por 2 vai dar aí 26 em cima. E 28 dividido por 2 vai dar 14 aqui embaixo. Bom, continuam sendo dois números pares. Vou apagar aquele rascunho, aquela conta ali que a gente fez. Ó. Não precisa, isso aqui é rascunho. Então, continuam dando dois números pares. Eu vou continuar dividindo aí por 2. Aí, minha caneta parou aqui. Bom, vamos lá então, dividindo de novo aqui, em cima e embaixo por 2. 26 dividido por 2 vai dar 13. 13. 14 dividido por 2, 7. Bom, agora eu não consigo mais dividir, mas se a gente analisar, ó, 13 sétimos é exatamente a letra D.
né? Simplifiquei até não conseguir mais, obtive aí uma das opções, certo? Vou dar o tempinho para vocês copiarem aí, tá? Terminando de copiar, vocês já me avisam, tá? Vou colocar aqui o aparelho para carregar. Copiaram? E aí, turma, podemos ir adiante aí? Todo mundo copiou? Sim ou não? Façam. Professor, só mais 5 minutinhos. Ok. Professor, pode continuar. Certo, turma, vamos lá então, né? Passar aqui para frente, ó. A resolução desse exercício eu coloquei bem detalhada para vocês, tá? Porque eu achei que era um pouco confuso, né? Essa parte de proporção e ainda envolvendo duas turmas diferentes é um pouco confuso. Então, coloquei bem detalhada, né? Para quem já olhou lá. Então, coloquei aqui, ó, uma por uma, né? Bem separadinho, bem detalhado, tá? Então, tá aqui. Essa realmente está bem detalhada, tá, turma? Não é resumo. Todas as partes que a gente fez está aqui, só que escrito um pouco mais por extenso ainda, tá? Vamos para o próximo. Esse aqui, turma, é muito simples, tá? Não vou mentir para vocês, não. É muito simples esse aqui. É bem fácil mesmo. Então, assim, o que precisa? Saber fazer só, tá? E o que é esse saber fazer? É muito complicado? Não, tá, turma? Ele está falando qual o valor da expressão tal ali quando t igual a 10. Então, vocês têm uma expressão, dentro dessa expressão tem um t, e ele está dando para vocês o valor de t. Então, é só colocar esse t lá e fazer as continhas
que vai ter aí, vai ter que extrair uma raiz e fazer uma multiplicação, uma raiz muito simples, tá? E uma multiplicação muito simples também. Então, vou deixar vocês tentarem fazer aí 5 minutinhos, tá? Poderia ser um pouco menos, essa aqui é muito imediata, mas vou deixar 5 minutinhos e a gente já resolve. Vamos lá. Essa aí tá tranquila, tá, turma? Resolvam essa aí. Bom, viram, turma? Eu falei, essa aqui estava bem fácil, né? Vamos resolver logo, tá? Ela tá bem simples mesmo. Ele deu aqui, ó, qual o valor da expressão 8 vezes a raiz de t menos 6 quando t igual a 10? Então, eu tenho uma expressão, dentro dessa expressão tem um t, e ele me dá o valor de t. O que que eu faço? Substituo. Então, substituindo aqui, ó, t igual a 10, né? Vai ficar como aqui? 8 vezes raiz de 10 menos 6, por quê? Meu t é 10. Beleza, então vai ficar 8 vezes a raiz de 10 menos 6 é 4, né? E a raiz de 4 é 2, então fica 8 vezes 2, que é 16. Pronto, terminei, letra A. Bem simples, né? Ah, por que que a raiz de 4 é 2? Né? Porque 2 ao quadrado é igual a 4, né? Que é 2 vezes 2. Só isso, a única coisa que precisava lembrar era como extrair uma raiz. Então, igual a 16, né? Bem fácil, bem tranquilo. Essa aqui, a resolução é a mesma coisa que a gente acabou de fazer, né? Porque não tem muito o que resumir. Então, a resolução, bem rápida, né? Substituir o t igual a 10 e fazer os cálculos. Vamos lá. Próxima. Uma que já é um pouquinho mais complicada, um pouco mais de conta, né? Então, ele está dizendo aqui, né, que isso é uma questão de um concurso, né? Ele encontrou essa expressão aqui. A questão anterior, eles não terminaram de copiar. Ah, sim, vou voltar lá. Vou voltar aqui. Dá um tempinho, tá? Assim que vocês terminarem, turma, avisem, tá? Vou deixar aí na tela. Vamos lá. Próxima questão, como a gente estava conversando, ó, ele está falando sobre resolver uma questão de um concurso, né? E aí a solução que ele encontrou dessa questão foi essa expressão aí. 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Uma resolução bem peculiar, né? Sabendo que ele executou todas as operações corretas, racionalizou, ó, palavra-chave aqui, racionalizou o denominador e simplificou o máximo possível, a resposta que ele chegou foi. Então, qual é o procedimento específico que vocês têm que usar? Essa racionalização que ele está falando, ó, racionalizou. O que isso significa, né? Então, essa questão é para vocês fazerem conta, para ver se vocês estão bons de fazerem conta, tá? Eu vou deixar o esquema para vocês aqui na tela, tá? E aí vocês tentem resolver essa conta. Racionalizar, pessoal, acho que comentei com vocês na aula de radiciação, é multiplicar pelo inverso da raiz para sumir com a raiz que está embaixo, né? Nunca é legal deixar a raiz quadrada no denominador de uma fração. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar aí essa expressão 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2, e vocês vão multiplicar pelo inverso. Qual que seria o inverso? Né? O inverso do que está embaixo ali. Raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Mesma coisa em cima e embaixo, porque assim a gente não altera a expressão. Eu estou multiplicando por 1. Só que esse 1 está da forma que eu quero, né? Da forma que é útil para mim. Então, vocês vão tentar resolver essa conta aí, tá? Que ela vai dar a resposta aqui, uma dessas 4 respostas para vocês, tá? 5 minutinhos, tá? E a gente já resolve. Essa aí é muita conta, hein? Mas eu quero ver se vocês estão sabendo operacionar com essas raízes aí. Vamos lá. 5 minutinhos. Essa, turma, é a última questão, tá? Vamos fazer ela com carinho, porque depois dela já acabou. Nós vamos finalizar a aula de hoje. Isso vai acabar um pouquinho mais cedo, então vou dar bastante tempo para vocês fazerem essa, tá? Última questãozinha do dia.
A resposta é raiz de 3 mais a raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2. Vamos resolver. Eu acho que alguém falou ali, é que eu não ouvi. Eu acho que não foi da turma de vocês, não. Acho que foi alguém falou alguma aqui. Mas vamos lá, vamos resolver. É isso aí. Então, acho que vocês estão bons aí com essas raízes. Achei que vocês iam demorar muito mais para fazer isso aí. Vamos lá. Então, olha só. Nós temos aqui, eu ensinei para vocês, né, o que é fazer uma racionalização. Eu acredito que eu comentei com vocês sobre isso na aula de radiciação, tá? A questão é a seguinte. Ao resolver uma questão de um concurso, Juracélio encontrou como solução a fração 1 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Sabendo que ele executou todas as operações corretas, racionalizou o denominador e simplificou o máximo possível, a resposta que ele chegou foi. Então, como eu falei para vocês, racionalizar, né, que é o que é para a gente fazer aqui, é nada mais nada menos que multiplicar 1 na fração que ele encontrou, né, multiplicar o número 1, só que de uma forma que seja bom para a gente, uma forma que vai sumir com essa raiz aí. E como que eu escrevo esse 1? Dessa forma que está escrito aí, raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Qualquer valor dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, toda essa expressão aqui, né, que eu coloquei multiplicando, o valor dela é 1, né, porque é a mesma coisa em cima e embaixo. Mas eu vou conseguir modificar essa expressão para sumir com a raiz embaixo. Então, vamos lá, multiplicação de fração. Multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, aqui eu tenho uma vez raiz de 3 mais raiz de 2. Bom, uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai ser raiz de 3 mais raiz de 2. É a mesma coisa, multipliquei por 1, não muda nada. Agora que vem a parte que nós vamos ter que fazer uma conta um pouco mais incorporada aí, né? Vou escrever aqui embaixo. Ó. Raiz de 3 menos raiz de 2 multiplicado por raiz de 3 mais raiz de 2. Essa aqui é a parte que pega, né? Para a gente colocar ali embaixo. Então, vamos lá. A gente tem que fazer distributivo. Primeiro eu vou arrumar aquele 2 ali. Mais esse 2. Vamos lá. Fazendo a distributivo. Vou até pegar uma cor diferente aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Bom, isso vai dar raiz de 3 ao quadrado. Eu vou escrever o passo a passo para vocês. Então, raiz de 3 ao quadrado, porque eu estou multiplicando ele por ele mesmo, nada mais. Depois, raiz de 3 vezes raiz de 2. Bom, vai ficar raiz de 3, raiz de 2, multiplicando. Não consigo resolver. Então, vai ficar aqui mais raiz de 2, né? Vou colocar primeiro, porque é menor, vezes a raiz de 3. Ótimo. Passando para o próximo número, a gente está fazendo a distributiva aqui. Menos raiz de 2 vezes a raiz de 3. Bom, isso vai dar menos raiz de 2 vezes a raiz de 3, né? Não consigo resolver, só repito. E por último, menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, vai dar menos raiz de 2 ao quadrado, porque eu estou multiplicando ela por ela mesma. Menos raiz de 2 ao quadrado. Olha o tamanho que ficou essa expressão. Mas agora a gente vai quebrando, né? Cortando algumas coisas. Se a gente lembrar lá de uma das propriedades de raiz que a gente tem, né, com potenciação, raiz quadrada ao quadrado, é só cortar a raiz e o quadrado. Então, aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado. Corta a raiz, corta o quadrado. O que sobra? 3. Mais. Aqui do outro lado também. Raiz quadrada de número ao quadrado. Eu vou cortar. Vai ficar só menos raiz de 2. Com igual ali. Deixa eu apagar. E essa expressão aí no meio? Aí a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, né? Se a gente notar bem aqui, nós temos aí nessa expressão mais raiz de 3, raiz de 2, menos raiz de 3, raiz de 2. Então, a gente tem a mesma coisa, positivo e negativo. Então, o que acontece com isso aí? A gente corta, tá? Corta. Porque mais uma coisa, menos uma coisa é 0. Né? Se eu tiver 1 menos 1 é 0, 2 menos 2 é 0.
e assim por diante, certo? Então, isso aí a gente só cancela, vira zero. O que sobrou para mim no final? 3 menos 2. Eu coloquei ali raiz de 2, né? Mas eu cortei a raiz. Cortei a raiz com quadrado. Então, ali embaixo, né, que essa era a pior conta para se fazer, na verdade, é só 3 menos 2. Bom, aqui em cima eu não consigo fazer nada, então vou repetir. Raiz de 3 mais raiz de 2. Agora, 3 menos 2 é 1, né? Só que 1 embaixo da fração ele não precisa aparecer, todo mundo sabe disso. Então, só raiz de 3 mais raiz de 2, que é exatamente aqui a opção letra D. Certo? Então, na sequência aqui, eu vou deixar aqui para quem está copiando. Alguém está copiando aí, o pessoal? Tem gente copiando ainda ou não? Parece que não, o pessoal já está guardando ali. Então, olha só, na resolução aqui eu coloquei o passo a passo para vocês, né? Coloquei aqui a expressão que ele deu para a gente, o que eu preciso fazer para racionalizar ela e o resultado. O que eu pulei? A conta mais extensa, né? Que é a multiplicação ali de baixo. Essa multiplicação aqui, ó, eu pulei, coloquei direto aqui o resultado. Mas o resultado dela, né? A conta está aqui. Então, daí, só raiz de 3 não é raiz de 2. Pulei 1 ou 2 passos só, beleza? Então, por hoje é só, tá, turma? A gente acabou um pouquinho mais cedo, né? Achei que ia demorar um pouquinho mais, mas hoje vocês estavam resolvendo mais rápido, na verdade. Então, por hoje é só, tá? Até semana que vem. Semana que vem, outra prova, tá? Essa aqui já era, já. Terminamos ela. Beleza? Tchau, turma. Até semana que vem. Só lembrando, pessoal, esse material já está para vocês lá no grupo, hein? Desde a semana passada.